Paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia a todos. Venho pedir ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe a sua vida e a vida da sua família tremendamente. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, venho aqui pela manhã compartilhar com os irmãos uma passagem onde se encontra no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 24 ao 28. Onde quarta-feira eu tive a oportunidade de trazer essa pregação aos meus irmãos na igreja, mas essa palavra está tão viva no meu coração, meus irmãos, que eu decidi fazer esse vídeo para estar compartilhando, até porque com os irmãos que não podem comparecer na quarta, mas também para vocês, que são meus irmãos em Cristo, onde sempre eu procuro estar compartilhando os meus vídeos, tá trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 24, nos fala: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então aqui a palavra de Deus, Jesus Cristo vem dando uma grande direção, tanto para os seus discípulos, mas também para nós. Onde Jesus Cristo fala que para seguir a Ele, para estar caminhando com Ele, tem que renunciar a si mesmo, tomar sobre si a sua cruz e seguir. Mas sabemos, meus irmãos, que quando chega nessa parte do renunciar, grande é a luta. Porque renunciar é abrir mão de muita coisa que pode ser até do seu agrado, mas não é do agrado de Jesus Cristo. Renunciar é abrir mão de muita coisa que alimenta a sua carne, mas te afasta da presença de Deus. Renunciar é abrir mão de coisas que pode atrapalhar o propósito de Deus a alcançar a sua vida. Então, para você ver, meus irmãos, no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos mostra que Abraão, ele abriu mão de estar no meio da sua parentela para viver o propósito de Deus para a vida dele. Você pode ver no Antigo Testamento, meus irmãos, que José foi vendido pelos seus irmãos e ele foi comprado por um egípcio, eunuco de Faraó, chamado Potifar, aonde José foi bom aos olhos do egípcio, aonde o egípcio confiou todos os seus bens a José, menos a sua esposa, aonde por muitas vezes a esposa de Potifar, o eunuco de Faraó, queria ficar tentando José para que José dormisse com ela. Mas José abriu mão dessa situação de dormir com a esposa de Potifar por obediência a Deus e para viver o propósito de Deus para a vida dele. Olha que tremendo. No Novo Testamento, meus irmãos, tanto Pedro, André, Tiago e João, eles eram pescadores de peixes. E abriram mão de ser pescadores de peixes para ser pescadores de homens, para viver o propósito que Jesus Cristo tinha para a vida deles. Você pode ver que Paulo era perseguidor da igreja. E depois ele passou a ser perseguido, porque ele abriu mão de tudo aquilo para viver o propósito de Jesus Cristo para a vida dele. E a Bíblia nos mostra que ele foi um dos maiores apóstolos da história. Olha que tremendo. Mas quando a palavra de Deus chegou até o jovem rico, você pode ver que o jovem rico era até um menino obediente, onde ele seguia todos os mandamentos de Deus. Ele não adulterava, ele não furtava, ele não matava, ele não levantava falso, ele respeitava pai e mãe. Ele amava até o seu próximo. Mas quando Jesus Cristo tocou na ferida dele, para ele abrir mão de todas as riquezas dele, de todos os bens dele, e vender tudo para doar para os pobres, para seguir Jesus Cristo, ele se entristeceu. Então vocês entendem, meus irmãos, que para seguir Jesus Cristo, para alcançar o reino dos céus, não é de qualquer jeito. Nós devemos abrir mão de muita coisa que pode ser até do seu agrado, pode ser até confortável para você e para sua carne, mas não é do agrado de Deus. E quem quer verdadeiramente seguir Jesus Cristo por amor a Ele, não só de lábios, mas de todo o coração, tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa que pode ser agradável para você, mas é as coisas que atrapalham o propósito de Jesus Cristo chegar até a sua vida. Entende, meus irmãos? Eu gostaria muito de contar um testemunho aos irmãos, onde eu contei na igreja, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Onde meus irmãos, desde a minha mocidade, mim e do meu irmão, nós gostávamos muito de jogar bola. Então nós éramos conhecidos em muitos lugares por amigos nossos, tanto em Osasco, na Menque, aqui em Pirituba, onde moramos. Por isso, por essa vontade de jogar bola, de estar sempre compartilhando no futebol. Nós ficamos um tempo sem jogar bola, então quando nós retornamos aqui para Pirituba, um grupo de amigos nossos de infância retomou um time que nós jogávamos antigamente, quando éramos pequenos, menores, né? Então com isso, quando eles retomou com esse time de futebol, eles convidou nós começamos a participar de forma de brincadeira.
Então começou a evoluir mais esse time, então já montou a diretoria, nós começamos a ser convidados a fazer parte da diretoria, fizemos parte da diretoria, com todo o respeito aos meus amigos, aos meus irmãos que ainda continuam com o time. Mas só que nisso daí, meus irmãos, começou muita intriga. Também toda vez que nós íamos jogar contra o nosso adversário, se o adversário nos acertava, nós queríamos revidar. Então já começávamos a falar palavras grosseiras, tanto para o nosso adversário, mas também para o nosso companheiro de equipe. Então Jesus Cristo começou a apertar, tanto eu quanto meu irmão, e apertando, e ali nós já estávamos na caminhada com Jesus Cristo. Então Jesus Cristo nos apertou tanto de uma forma que ele nos colocou contra a parede e nos mandou escolher. Ou nós escolhia estar na caminhada junto com ele, ou nós escolhia viver aquela vida no meio do futebol. Então, para você ver, meus irmãos, eu e meu irmão abriu mão de tudo, de futebol, de tudo, para viver o que Jesus Cristo tinha reservado para nossa vida, para hoje estar aqui pregando a palavra para vocês. Então você entende, meus irmãos, que por amor por Jesus Cristo, nós temos que abrir mão de muita coisa que pode ser até do nosso agrado, pode até querer confortar a nossa carne, mas isso atrapalha o propósito de Jesus Cristo chegar até a nossa vida. Então é como a palavra de Jesus Cristo nos ensina, meus irmãos. Se você ama ele de verdade, verdadeiramente você ama Jesus Cristo, não pode ser só de lábios, mas tem que ser de todo o coração. Você tem que estar disposto a abrir mão de tudo por amor a Jesus Cristo. Porque grande é a vitória. Mesmo que nós podemos falar, mas Senhor, eu não estou conseguindo, Senhor, é muita luta. Confia nas mãos dele, tudo isso que você está passando. Porque ele quer ver a sinceridade que está aqui, ó, dentro do seu coração. E quando ele vê essa sinceridade, vê que você está disposto a mudar, a luta pode ser grande, mas você está disposto a mudar, ele começa a te ajudar, ele começa a te moldar, segundo a vontade dele, afastando você de lugares, de ambiente, afastando pessoas de você, afastando velhos hábitos que pode atrapalhar você de estar na presença dele, afastando até seu vestimento, que por muitas vezes o mundo quer que nós nos moldamos às situações, às vestimentas dele, coisas que desagradam a Deus. Mas aí Deus começa a te dar uma vestimenta nova, um vestimento novo, começa a colocar falas novas na sua boca, onde você para de falar palavrão, para de falar palavras de maldição, onde todo esse mal começa a cair por terra e você só começa a profetizar coisa boa, tanto para a sua vida quanto para a vida do seu próximo. Então entende, meus irmãos, que quando verdadeiramente você abre o coração para Jesus Cristo permite uma mudança que só Ele pode fazer na sua vida. Então você quer mudar de vida? Você quer viver verdadeiramente uma vida nova em Cristo, meus irmãos? Abre o coração para Ele. Mas não busca Ele falando que ama Ele só de lábios, não. Busca Jesus Cristo. Amar Jesus Cristo é de todo o coração. Porque Ele te ama de todo o coração. Ele quer o melhor para você. Então deixa Ele trabalhar na sua vida conforme a vontade dEle. Amém, meus irmãos? E até aqui veio a palavra do Senhor. Espero que tenha falado com muitas pessoas, porque ela falou muito no meu coração e ela está muito viva no meu coração. Então, por isso que eu decidi de fazer esse vídeo para compartilhar com vocês. Amém?